Bom, graças a Deus nós estamos aqui para dar continuidade à nossa introdução ao Pentateuco com o estudo do livro de Gênesis. Quem esteve aqui na terça-feira já participou da primeira parte dessa aula e hoje nós vamos para a segunda parte. Na primeira parte nós vimos a criação dos céus e da terra. Fizemos aí uma análise de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Não tinha nada no começo, por isso Deus colocou ordem no caos. Deus colocou ordem no mundo. Nós vimos que o Gênesis retrata um mundo que fica desta maneira aqui, tá? Uma terra plana. E eu passei para os irmãos vários e vários slides e várias explicações sobre como que a cosmologia bíblica ela só apresenta uma terra plana, em forma de disco, com uma redoma em volta, tá bem? Essa redoma é para proteger a vida que existe aqui dentro. Daqui ninguém sai, de lá ninguém vem. O mundo está protegido por isso aí que é chamado de firmamento. Todos esses slides eu mandei para os irmãos lá no grupo, tá bem? Eles estão disponíveis online para quando os irmãos quiserem baixar. Lá na frente, quando os irmãos quiserem dar um estudo na sua igreja, pode estar utilizando esses slides também. Nós vimos então a criação dos céus e da terra. Só dá para você entender centenas de passagens da Bíblia com esse mapa. Se você for utilizar o mapa dos astrônomos da NASA, você não vai conseguir interpretar muitas das passagens bíblicas. Por exemplo, os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra. Só dá para entender eles pela cosmologia bíblica, que admite que a terra está parada, que o sol, a lua e as estrelas é que estão se movimentando. Na astronomia lá da NASA, quem está se movimentando é a terra e a lua. Quem está parado? O sol. Sol, lua e estrelas estão aí em outro tipo de órbita, mas esse aí é o mapa do pessoal lá de fora. Depois nós entramos para a cronologia, estudando de Adão até Noé. Eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Quem é que estava vivo enquanto Adão estava vivo? Ó, 930 anos, e Adão alcançou até o nascimento de Lameque. Quem foi Lameque? Lameque foi o pai de Noé. Quer dizer que quando o pai de Noé nasceu, Adão ainda estava vivo. Esse vermelho significa que a pessoa já partiu, tá bom? E esse já é muito demorado, ó, 930 anos, 1047 anos. E havia longevidade, a vida durava muito tempo. E dá para um ser contemporâneo do outro, ó, 7 Enos. Aí tem esse verde aqui. O que é esse verde? É a vida de Enoque. Enoque nasceu, Adão estava com 622 anos. Toda essa história que eu contei para vocês, eu coloquei aqui nesse livro que eu escrevi, tá bem? É um livro bem curto de ser lido, tem 62 páginas, Deus e seus filhos no livro de Gênesis. Aí eu vou falando Deus e Adão, Deus e Eva, Deus e Abel, Deus e Caim, Deus e Sete, Deus e Enoque, Deus e Noé. Aí eu vou dedicando um capítulo para cada personagem até chegar em Deus e José. Depois, se os irmãos quiserem adquirir, conversa com a gente, tá bom? Eu trouxe algum material aí para estar ajudando os irmãos. Dentro do livro tem essa cronologia. O que você vai entender? Que quando Enoque nasceu, Adão estava com 622 anos. O que a Bíblia diz? Andou Enoque com Deus por 300 anos, se converteu aos 65 e andou até os 365. Quando ele foi transladado, ó, 987, ele estava vivo quando Adão morreu, tá vendo? Adão morreu em 930, o Enoque estava vivo. Enoque era contemporâneo de Adão, e quando Adão morreu, Enoque já estava profetizando, já tinha uma temporada. O Adão morreu e ele profetizou mais uns 50 anos aproximadamente, e depois ele foi transladado. Vê que o dele não está vermelho, está verde. Por quê? Ele foi arrebatado. Ele inaugurou a história do arrebatamento da igreja.
se houvesse uma pergunta de escola bíblica dominical, qual foi o primeiro crente a ser arrebatado? Enoque. Primeiro crente a ser arrebatado. Segundo crente a ser arrebatado? Elias. Terceiro crente a ser arrebatado? Eu. Como diz o pregador pentecostal, se o arrebatamento acontece hoje e 2 pessoas fossem ser arrebatadas, eu ia ser a primeira. Quem que é o segundo? O pregador pentecostal gosta de fazer isso, né? Quer dizer, o verdinho quer dizer que ele não viu a morte. Depois que ele não viu a morte, foi transladado o Matusalém, que é o filho dele. Quer dizer que ele era um homem comum, tinha filhos e filhas. É um homem comum, tá bom? E o Matusalém, ele vai até aqui, ó, no vermelhinho. O que acontece no vermelhinho? No vermelhinho acontece o dilúvio, pessoal. Tá? Quando é que o Matusalém morreu? Matusalém morreu no ano do dilúvio. Pergunta de escola bíblica dominical: em que ano morreu Matusalém? Morreu no ano do dilúvio. Noé entra na arca, pode ver aqui, ó. Noé é o último aqui embaixo. Aqui o Noé entra na arca, no amarelinho aqui, ó. Ele entra na arca, olha essa coluna. 1656. O Matusalém morreu. Noé entrou na arca. No mesmo ano que o Noé entrou na arca, foi o ano que o Matusalém morreu. Ou ele morreu no dilúvio, ou morreu no ano. Tá bem? Ele não sobreviveu um ano depois do dilúvio. O pai de Noé, você vai ver aqui, ele morreu 5 anos antes do dilúvio, 1651. O dilúvio aconteceu em 1656. 5 anos antes do dilúvio, o pai de Noé, chamado Lameque, morreu. Então, tudo isso aí está dentro do livro, vocês podem utilizar depois para melhorar os estudos de vocês. Nós falamos sobre essa vida pré-diluviana, tá bem? Fizemos uma comparação entre os filhos de Sete e os filhos de Caim. E nós descobrimos que houve uma miscigenação. Na primeira geração, olha lá, Enoque, filho de Caim, Irade e Meujael. Não tem ninguém aqui parecido, ó. Enos, Cainã e Maalalel. Só que já na segunda geração tem um Metusael e um Lameque aqui. Aqui embaixo já tem um Lameque, tá bem? Um Jéred. Esse Jéred é o mesmo Irade, o mesmo nome, tá? Alguém colocou o mesmo nome que o filho do Caim. O que essa tabela mostra para a gente? Que os filhos de Deus, eles se miscigenaram com as filhas dos homens. As 2 gerações se encontraram. E a partir daí, houve uma corrupção geral da raça humana. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si todas quantas quiseram. Nós comentamos sobre o mistério da terra de Nod. Que mistério é esse? É porque o Caim matou Abel. E depois que o Caim matou o Abel, fugiu de diante da face do Senhor. Para onde ele foi? Foi morar na terra de Nod. Onde fica a terra de Nod? Fica a leste do jardim do Éden. Que lugar é esse? Leste do jardim do Éden. Esse lugar chama-se Irã. É onde hoje é o Irã, onde antigamente era a Pérsia. O Caim foi morar na Pérsia. Se você olhar de pertinho o mapa que eu mandei para vocês lá no grupo, depois vocês entrem lá no link, tá bem? E baixa, converte para PDF. Se vocês olharem de pertinho, vocês vão perceber que está bem pertinho da Índia, tá bem? A Índia, o Paquistão, toda aquela área que hoje é hinduísta, toda aquela área que hoje é islâmica, ela foi islamizada, tá bom? E tem o Irã. O Irã é islâmico. O Iraque é islâmico. O que os missiólogos dizem para a gente? Que essa área onde o Caim foi morar, hoje é chamado de cortina de ferro ou janela 10x40, tá bem? Janela 10x40 é a área menos evangelizada do mundo, ou aonde o evangelho não penetra com facilidade. 1% de cristãos dentro de cada país da janela 10x40, 1% de cristãos, pouquíssimo. O que a gente interpreta aí espiritualmente? É porque o Caim, diz a Bíblia, saiu de diante da presença do Senhor, foi morar ao leste do jardim do Éden. E quem é que estava lá no leste do jardim do Éden? Os querubins. Os querubins estavam lá. Eles foram postos ao oriente do jardim, mesmo lugar para onde o Caim foi.
Foi nesse slide que nós paramos, tá bem? E é daqui que nós vamos dar continuidade no nosso estudo hoje, partindo para ver se a gente consegue terminar a aula hoje falando sobre Noé. O que nós temos aqui? Nós temos a cronologia desde Adão até Noé. Adão, ele vai morrer ele vai morrer no ano 930. Adão viveu 930 anos, aqui está o vermelhinho, e morreu. Quem é que ele tem, o que a gente tem aqui nessa tabelinha que hoje não dá para vocês enxergarem por causa da claridade, tá bom? Você tem aqui a tabela dos filhos de Caim, a tabela dos filhos de Sete, tá bom? O que acontece nessa tabelinha aqui, ó? Logo na segunda geração, quer dizer, na primeira geração, ainda tinha Sete, descendentes de Sete e descendentes de Caim. Logo na segunda geração, já começou a acontecer um casamento, uma união entre as famílias, união de clãs. Terceira, quarta, quinta geração, todas elas foram miscigenadas. Quantas gerações tem de Adão até Noé? Você conta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gerações. 10 gerações, cada uma delas aqui com longevidade de mais de 800 anos. Não é uma geração de 40 anos. Essas 10 gerações, de Adão até Noé, dá 1656 anos. Agora você imagina no tempo da longevidade, quando as pessoas demoram para morrer, o quanto que a Terra ela ficou populacionada. Tenta pensar na densidade demográfica antes do dilúvio, porque antes do dilúvio não haviam 5 continentes, era um continente só. Quando Deus disse: apareça a porção seca e as terras e as águas se ajuntem em um só lugar, o que fez Deus? Abaixou o nível da água. Deus abaixou o nível da água, elas desceram para o abismo. Essa água também tem uma porção que está em cima, a água acima do firmamento, a água abaixo do firmamento. A porção seca apareceu, era um só continente, um só. A água estava no nível baixo, dava para enxergar o rio Pison e o rio Guion ou Gion. O Pison e o Gion são rios que vão para a África, o norte da África, e o outro que fica por ali, perto do Irã, da Pérsia, da Índia. É o que dá a entender o livro de Gênesis. A terra ela era muito mais vasta do que é hoje, muito mais. E aquela geração que demorava 900 anos para morrer, aquela geração tomou conta de todo o espaço terrestre que você e eu possa imaginar. Estava muito cheio de gente, com um agravante, muito cheio de gente, só que as gerações estavam miscigenadas. O que é essa miscigenação? Estavam misturadas as raças. Até haver uma miscigenação, não tem tanto problema assim. Mas o problema é que o Caim saiu de diante da presença do Senhor e ele levantou uma sociedade de pessoas sem Deus. Tanto é que depois que ele matou Abel, aí Adão teve um filho chamado Sete, e o Sete demorou quase 200 anos para começar a invocar o nome do Senhor. Você imagina o que dá para fazer em 200 anos sem religião, sem fé, sem revelação, sem adorar a Deus? Ficou muito difícil viver naquele tempo. É isso que vocês vão ver no mapinha, tá bem? A Bíblia fala que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Vocês vão assistir muitos vídeos na internet dizendo que os filhos de Deus eram anjos, tá bem? Muitos. Está acontecendo aí um frenesi de pessoas admitindo que eram anjos que desceram dos céus e coabitaram com as mulheres. Mas qual que é a linha teológica que a igreja defende desde o século II, com os pais da igreja? Quem são os pais da igreja? São os primeiros teólogos depois dos apóstolos. Os apóstolos morreram e alguém tem que dar continuidade na teologia. Quem deu continuidade? Os chamados pais da igreja. E o que os pais da igreja disseram? Que não são anjos.
No primeiro século, os apóstolos nem tocaram nesse assunto, não houve necessidade. No segundo século, saiu aquele negócio de adoração aos anjos. Aí os teólogos do Senhor, os pais da igreja, disseram: não são anjos, os filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete, e as filhas dos homens, a linhagem de Caim. Houve um encontro das raças, um encontro dos clãs. A terra tomou conta de seres humanos. E aí entrou naquilo que Jesus falou: casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. E a Bíblia diz que a terra se encheu de violência. Tanto é que se encheu de violência que o Caim teve um descendente chamado Lameque. E o Lameque matou 2 pessoas. E ele disse o seguinte: que além de ele ter casado com 2 mulheres, um ele matou por causa que se esbarrou nele, e o outro porque pisou nele. E ele fez um poema, e o poema dele ficou famoso na antiguidade. Quer dizer que a violência era nota de música. Não é o que está acontecendo nos nossos dias hoje? A apologia ao crime, abertamente, não é algo que acontece no gueto, não é algo que acontece lá dentro da comunidade. Apologia ao crime, abertamente, patrocinado pelo canal de TV, veiculado no YouTube, enviado na rede social, cantado pelas crianças de 6, 7 anos de idade. Não é o que está acontecendo nos nossos dias? É o que estava acontecendo lá na sociedade do tempo de Noé. O camarada comete um crime, casa-se com 2 mulheres. Recentemente morreu aí o MC Catra. Eu ia falar catraca. O MC Catra, camarada famoso na mídia, louvado pela mídia, porque ele tinha uma quarentena de filhos, com mais de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mulheres, num país onde a bigamia é crime. O camarada tinha várias mulheres, era louvado por isso, louvado, ovacionado por isso. Quer dizer, estamos longe dessa sociedade dos dias de Noé, porque aquele que não é bígamo, não é casado com 2 mulheres, a gente vê claramente na nossa sociedade o louvor ao adultério, ao concubinato, as relações extraconjugais com a coisa mais natural do mundo, mais banalizada do mundo. É muito natural, muito comum, muito normal. Antigamente o Jô Soares tinha um quadro, né, que ele era o padre, aí ele ia fazer o casamento e ele dizia o seguinte: olha, você vai ficar casado? Vou. Mas vai ficar casado até quando? Sempre. Porque se você for descasar, eu não vou casar você. Esse negócio de casa separa, eu não caso. Não sei se vocês lembram desse quadro do Jô Soares. Isso dos anos 80. Agora nós estamos no século 21. A proporção que nós estamos tendo hoje está: para cada 10 casamentos, 7 estão acabando. Para cada 10 casamentos formalizados no cartório, com papel e tudo, dos 10, 7 estão se dissolvendo, ou por divórcio, ou por litígio, ou por separação consensual. 7. Então nós estamos vivendo num tempo que é o tempo de Noé, pelo menos aqui no Brasil e muitas outras partes do Ocidente. Ah, mas isso é lá no mundão. Não é lá no mundão, isso está dentro das nossas igrejas. O número de divórcios dentro das igrejas está aumentando cada vez mais, aumentando. E agora o divórcio, ele é pauta da convenção, para saber o que a gente vai fazer com essa massa de crentes divorciados. O que é que nós vamos fazer? Pôr para fora da igreja? Não pode. Manter na comunhão? Precisa. Como? Enquanto era entre os membros, era um assunto, mas alcançou a cúpula também, alcançou os púlpitos também. É tempo de Noé ou não é tempo de Noé? E eu não estou tacando pedra, entendeu? Estou só dando os dados de realidade para a gente. É uma coisa que a gente convive com isso. Tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Ficar casado está difícil para muita gente, né? Ver alguém aí celebrando bodas de prata, bodas de não sei o que aí, né? Então manda um presente para ele, tá? Ficando difícil. Nos dias do Lameque era isso. E o Lameque, ele teve aí ele teve filhos. Os filhos de Lameque não eram agrônomos. Paz do Senhor. Seja bem-vindo.
À vontade. Os filhos de Lameque, eles se tornaram os grandes empresários da antiguidade. Tá bem? Esse filho de Lameque é o seguinte, ó. Você vê lá, Lameque, descendente de Caim, era bígamo. Tornou-se um facínora, assassino de jovens e pai de 4 filhos que fizeram da antiguidade um mundo violento e degenerado. Os rabinos judeus ensinam que Jabal foi o pai dos que